Unaerp Guarujá, Instituto Gil Oliveira, Odontologia e Clínica Andressa Mármore apresentam Diário Cast, um oferecimento Emagrecentro, Omega Vet Imagem Veterinária, Fórmula Equivalente Farmácia de Manipulação, Etsilab Diagnóstico Veterinário, Pet Comfort Hotel e Pet Shop, Hotel La Serena Maresias, Okaya Sushi, Hanks Pet Shop, Rafaela Passos Harmonização Facial, Depil Action, um apoio Time for Fit, Wellington Teste Personal, Angelife Construtora, Vet Conectada e Essência Imóveis sob medida. O Diário Cast começa agora! Salve, salve a todos, mais um Diário Cast, hoje com ela que é empreendedora. Ela é fundadora de um espaço chamado Espaço Amar aqui em Santos. Ela vai estar contando tudo pra gente, que é nada menos do que a doutora Kênia Oliveira. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou muito lisonjeada por estar aqui conversando e contando um pouquinho a história do Espaço Amar para vocês. Doutora, a gente quer saber, a gente está curioso aqui, né? Um pouco da sua trajetória na fisioterapia, tá? E como que nasceu o Espaço Amar. Bom, essa é uma história que eu fico muito feliz em compartilhar, né? Porque tem a ver com a minha formação, com a minha base. Eu não sou, né, de Santos, eu nasci em São Luís, me formei em São Luís, no Maranhão. Fui para São Paulo, né? Estudei, passei 9 anos, mestrado e doutorado, e vim para Santos. Lá em São Paulo eu já fazia uma especialidade na área de fisioterapia, mas ainda não era nesse universo gestacional. E eu me vi grávida, morando numa cidade completamente desconhecida, tentando que me inovar em relação na área de atuação e buscando algumas referências, né, na parte gestacional. Mesmo eu sendo fisioterapeuta pélvica, eu não tinha ainda esse olhar direcionado para a fisioterapia pélvica na gestação. E foi ali que tudo começou, né? Começou numa necessidade de atuação da fisioterapia pélvica aqui, e todos os meus dilemas gestacional que toda mulher passa, quem contratar, gestação, parto, pós-parto. Então eu precisei, hoje eu vejo que o fato de eu ter vivido a experiência fez com que o Espaço Amar crescesse num olhar, muito específico, muito acolhedor, muito único. É isso que eu ia te falar, mas antes de tudo teve a paixão por um paulistano, foi isso? Ele era paulistano, seu esposo? Santista. Santista, olha só, né? Santos é demais, né? Eles estão em todos os lugares, mas você cresceu em São Luís, é isso? Não, eu conheci ele em São Paulo, né, numa balada inclusive em São Paulo, e coincidentemente ele trabalhava em frente à Unifesp, que era a faculdade na época que eu estudava, né, fazia doutorado, e foi ali onde tudo começou. Teve um destino aí, né, que foi traçado, né? Olha, eu acredito que sim, eu acredito que sim. Qual a chance de um santista trabalhando em São Paulo e encontrar a sua futura esposa de São Luís, estudando em São Paulo, né? É. Olha só que loucura, hein, doutora? Doutora, mas conta pra gente, o que te motivou a focar? Você contou um pouquinho aí, resumidamente, mas num público tão específico, né, que são as mulheres, as gestantes e as puérperas. É isso? Falei certo? Falou perfeito. Bom, no começo, assim, não era exatamente uma intenção, né, eu comecei, né, a me conectar com ginecologistas. Na verdade eu estava atendendo fisioterapia pélvica, não era exatamente gestante, e eu recebia muitas mulheres no pós-parto, com disfunções, com queixa, com incontinência, e aí eu ficava me questionando: "Gente, o que que rola nesse processo parto que faz com que essa mulher fique com queixa pós-parto?". E aí eu fui meio que querendo saber, né, e viver a experiência de acompanhamento de parto, fazer o acompanhamento gestacional. Então tudo isso fez com que eu hoje desenvolvesse algo muito específico, né, que não dá para misturar. Eu já tive alguns dilemas de empreender e falar: "Nossa, eu vou abrir o coração para atender todo o perfil de mulher". Não dá. O ciclo gestacional, ele é um ciclo muito único, né. A gestante, o parto e o pós-parto, ele é uma fase da mulher que dura em torno de 4 anos, pelo menos, que ela vai viver aquilo, né. Não dá para misturar o universo ali de uma mulher já madura, que está vivendo uma outra experiência que é a menopausa, assim como é o universo da adolescente. Então, assim, é um ambiente hoje pensado para o universo gestacional, desde o momento que ela entra no espaço, que ela é recepcionada, que ela é ouvida. Então, assim, essa questão de hoje ser só para gestante, é o que eu bati o pé,
Kellen, vai ser isso, por mais desafiador que seja, porque não é atuar numa área fácil, né, convencer médico, porque não é algo que você trabalha sozinha, não é você por você mesma, você tem que conversar e conscientizar profissionais da área da saúde. Então existe ali um trabalho ali, uma sementinha que está sendo plantado de informação, mas é isso, hoje eu reconheço que somos um público muito específico. Doutora, não está no script, mas me dá uma curiosidade de saber. A faixa etária, né? Hoje a gente está vendo até alguns casos, vou citar aqui um caso, uma hype no momento aí. A Cláudia Raia foi mãe, né? Uma idade um pouquinho mais avançada. É muito comum isso tá acontecendo nesse momento, as pessoas elas estão engravidando um pouco mais tarde. É que na época da minha mãe, dos meus avós, pô, minha avó teve minha mãe com 21 anos, era uma coisa mais, né? Casava, já tinha filho, era uma coisa mais ali, né? Dentro de uma régua, então os pais eram mais jovens. Mas tá acontecendo muito disso? Com certeza, eu acho que hoje a mulher ela está mais, esperando se estabilizar profissionalmente, ela está querendo entender um pouco mais do que é viver a maternidade, ela espera estar mais, organizada para viver essa experiência, né. Além do casamento também, as mulheres já não estão casando tão novas, elas estão pensando em casamento após os 30, então consequentemente elas vão gerar os seus filhos após essa idade, coisa que não acontecia antigamente. E essa sua pergunta, né, foi fundamental, porque eu consigo inclusive falar para você sobre a importância da fisioterapia, principalmente por esse contexto. Então, antigamente, as mulheres mais jovens, elas geravam seus filhos, elas não tinham tanto desconforto, elas não ficavam tão cansadas, elas não ficavam tão inchadas, porque elas eram muito mais ativas, ela tinha um colágeno lá em cima, né. Hoje não, a mulher dos 30, ela tá com o metabolismo, com o corpo completamente diferente de uma mulher de 20 anos, de quando ela engravidava com 20 anos. Então ela sente mais dor, ela pode ter mais disfunção pélvica, ela precisa de fato preparar esse corpo para um parto normal ou para uma cesárea, porque vai ser uma cirurgia. Então o deslocamento dessa idade também trouxe uma necessidade maior de cuidado, e isso pode inclusive espelhar mulheres que hoje em dia é mais comum você ter diabetes, pressão alta, outras questões que antes, quando você era mais jovem, você não tinha. Tá. Doutora, eu vi lá no teu Instagram, né, que a gente gera curiosidade, né? A gente vai entrevistar a fundadora do Espaço Amar, né? Vamos entender um pouco mais como funciona. E eu vi lá que vocês já realizaram mais de 10.000 atendimentos, tá? O que isso representa para você, doutora? Isso é uma alegria, porque de fato esse é um número crescente, né, tornar essa atuação realmente muito específica na parte gestacional. Então hoje eu consigo falar com muita propriedade, né, o que essa mulher, na grande maioria das vezes, ela precisa, qual vai ser os profissionais que são importantes para ela, o que vai ser importante para ela no pós-parto. Ela pode não desejar, ela pode falar: "Não estou pronta para isso", porém o Espaço Amar ele tem um histórico de experiência de acompanhamento. Então isso faz da gente, assim, um profissional muito seguro na nossa atuação, né. Coisas que às vezes você vai encontrar profissionais especializados na educação física, por exemplo, um doutor, porém ele não está acostumado a atender gestante. A gestante para ele é uma caixinha de surpresa, ele fica inseguro, sendo que, ele não precisava ter essa insegurança, mas como ele não lida com esse profissional, ele acaba não fazendo o que ele certamente faria com uma outra pessoa. Então no Espaço Amar a gente traz essa segurança, esse respaldo, vem pra gente que se a gente não sabe a gente vai procurar, saber como que a gente pode te ajudar. Doutora, vamos falar de gestação e o corpo da mulher, tá? Nesse bloco. Quais são as principais queixas físicas das gestantes que você atende? As principais, eu diria que é dor lombar, eu acho que é a primeira, né, e talvez por um padrão comportamental, eu acho que a mulher brasileira ela é muito cobrada na sua postura, então a partir do momento que ela engravida, ela relaxa esse corpo, ela relaxa esse abdômen, e essa lombar já é o primeiro, assim, a dar sinais de sobrecarga. Dor pélvica, muito comum após as 25 semanas de gestação. Então eu diria que basicamente, né, são essas dores, né, visto que essa mulher hoje passa a maior parte do tempo sentada, né, ela não está mais na dinâmica ali dos cuidados, né, de casa, na grande maioria das vezes. Então são as dores hoje que eu posso considerar mais comum dentro do espaço. Doutora, hoje fala-se muito do parto natural, parto normal, né? Me fala uma coisa assim, por que essa corrente cresceu tanto, né? Assim, tem pessoas que são mais práticas, né? Não, eu quero marcar minha cesárea,
né, por exemplo, a mãe dos meus filhos quis cesárea, né, minha esposa, ela não quer sentir dor, ela não mas eu acho que a fisioterapia também é indicado, porque existe todo a pré-gestação, pós-gestação também, mesmo no caso de cesárea, seria isso? Perfeito. Sobre a questão do parto normal, eu sempre falo que isso é um caminho sem volta, né. Por quê? Porque é um processo de informação, de conscientização. A geração do meu filho vai fluir com muito mais tranquilidade. A escolha de via de parto, porque, como o próprio nome já diz, é um parto normal, é um parto natural. Hoje a gente tem essa divisão, essa opção, e pelo fato de ter uma opção, você reflete sobre isso, né. Mas o fato que quando você escolhe um parto normal, você pode se preparar para ele fisicamente, você pode preparar o seu assoalho pélvico, inclusive para a passagem desse bebê, né. Então a atuação da fisioterapia, ela é essencial para um processo de autoconhecimento, para um processo de empoderamento, para um processo de entendimento do que é o trabalho de parto, né. As mulheres que elas têm dor do trabalho de parto, na verdade, ela não tem dor do trabalho de parto, ela tem medo do trabalho de parto, ela tem medo do que as pessoas falam para ela do que é o parto, né. Se você pegar uma mulher, uma senhora que viveu a experiência do parto, as avós e bisavós, elas vão falar: "Nossa, como assim não vai ser parto normal? Foi parto normal, coisa boa". Então, assim, hoje a gente tem, muitos relatos negativos e que isso impacta diretamente na escolha dessa mulher. Então, a partir do momento que ela se informa, ela entende, ela começa a compreender que é possível, "Ai, legal, posso tentar". E no espaço Amaro não existe uma única via de parto, existe aquela que a mulher deseja. Se é uma cesárea, então tá, entenda que você vai precisar de uma rede de apoio maior, que você pode ficar inchada, que assim como uma cirurgia plástica você vai precisar e deve ter uma drenagem pós-parto, você deve ter um fisioterapeuta para você ficar sem dor e cuidar do seu bebê, né. As cesáreas, elas são lindas, mas é uma cirurgia, é mais risco. Essa mulher, ela pode ficar limitada nos cuidados do bebê. Então, assim, independente de qual vai ser a sua escolha, o importante é você saber que você estando preparada, você consegue ter uma experiência tanto gestacional, parto e pós-parto bem mais leves. Fala uma coisa, há diferença no atendimento entre gestantes de primeira viagem e as que já tiveram filhos? No espaço Mar, diferença nessa recepção não, mas a gente vê claramente a diferença do perfil de paciente. Então essa gestante de primeira viagem, ela vai ficar duvidosa: "Ai, será que eu preciso da fisioterapia pélvica? Será que realmente é importante? Ai, será que eu preciso fazer o pilates, atividade na piscina? Ah não, eu estou preocupada com outras coisas". É a equipe que ela tem que contratar, que é importante também, ela está preocupada com o enxoval desse bebê, que é importante também. Então ela vai ficando meio que em segundo plano ali naquele contexto, né. Já a mãe de segunda viagem, ela vem muito ciente do que ela precisa, né. Ela já viveu a experiência, ela viu que a fisioterapia foi fundamental, ela viu que ajudou muito ela no processo, ela viu que ela ficou com dor, ficou desconfortável. Então, assim, o fato dela já ter tido a experiência, faz com que ela fale: "Não, eu quero todos os profissionais hoje, se eu puder, eu quero enfermeira, eu quero a doula, eu vou pagar o médico, eu quero tudo. Eu simplesmente meu filho não vai ter nada, meu filho vai ter a fralda", porque elas acabam realmente ficando tão tranquilas em relação a esse maternar, que as coisas voltem a ficar no seu devido lugar, que é essa mulher que precisa estar bem, em primeiro lugar, para depois vir um filho. Uma coisa, quais os maiores desafios físicos enfrentados pelas mulheres no pós-parto, doutora? No pós-parto, eu diria que a diástase, eu acho que é muito importante falar sobre, essa disfunção que absolutamente todas podem vir a ter, uma diástase disfuncional. O que que seria isso? A diástase toda gestante tem, porque esse músculo ele vai precisar se separar para de fato permitir o crescimento desse útero. Depois o bebê nasce, o quanto que esse abdômen ele vai voltar e se reposicionar. Isso depende de vários fatores. Então é essencial essa mulher, ela minimamente, né, fazer uma avaliação pós-parto, antes de retomar suas atividades, antes de voltar à sua vida normal, porque essa questão, essa separação muscular pode trazer grandes consequências para ela. Então eu acho que
A principal hoje busca, que é a busca estética, tá, é a diástase, né. E depois vem a parte da incontinência, da dor na relação, que elas podem ter também, que não é tão incomum, só que elas estão vivendo uma outra fase, deixam isso para um outro momento. Então eu diria que o carro-chefe no pós-parto hoje é a parte abdominal. Eu acho que, essa parte da estética é quando existe a necessidade da o retorno à autoconfiança, né, o autocuidado com ela mesma, né. E aí eu te faço uma pergunta, qual que é o momento ideal para iniciar a fisioterapia no pós-parto, doutora? Olha, o quanto antes. Assim que o médico liberar, né, a mesma: "Ai, você pode voltar a caminhar, você pode voltar à sua atividade física". Se eu puder dar aquela dica de ouro primeiro passe por um fisioterapeuta, né, veja como é que tá a sua diástase, veja como é que tá a sua ativação abdominal, veja se como tá a sua postura, porque qualquer atividade que você faça que isso não esteja alinhado, isso pode trazer consequências para você das diversas formas possíveis. Então, o primeiro passo foi liberada pelo médico? Faça uma avaliação pós-parto. Tá. Assim, vamos ser um pouquinho mais específico, né, como que a fisioterapia pode ajudar em casos da diástase abdominal, tá, e da incontinência urinária, doutora? Tá. Bom, isso é um trabalho específico da fisioterapia, né, a partir do momento que a gente identifica que essa mulher tem uma diástase, ela precisa fazer uma atividade específica, né, ou seja, ela precisa de atendimento individualizado, onde eu vou avaliar a função do assoalho pélvico. O assoalho pélvico, ele é um músculo como qualquer outro, como o nosso glúteo, quadríceps, bíceps, é um músculo que está lá esquecido, né, porque ele está numa região que não é de fácil acesso, porém ele é um músculo que perde função. Então, o primeiro passo é a gente saber que essa parte do assoalho pélvico ele está ok. Então, isso é feito num primeiro momento. Seria a reabilitação do assoalho pélvico, seria isso? Não Ou ainda não? necessariamente a reabilitação, porque a reabilitação a gente só faz se existir a necessidade. Se essa mulher for consciente, se ela ativa a musculatura de forma correta, se ela sabe aonde ativar, como ativar, isso é saúde íntima, isso é saúde, é autoconsciência, isso não é É importante, né, é essencial, né, da mesma forma que é o abdômen. Esse abdômen, essa mulher também tem que ter uma consciência de ativação abdominal, ela precisa saber ativar. Durante a gestação, se ela não fez atividade, se ela não se exercitou, ela vai ter um abdômen muito flácido, muito hipotônico, então ela vai ter uma dificuldade de ativar esse abdômen também. E o abdômen trabalha junto com o assoalho pélvico, eles não são músculos separados. Se você não tem um abdômen forte, tônico, você provavelmente tem também algumas questões do seu assoalho pélvico, porque são músculos que trabalham em sinergia. Como as mulheres Santos e Praia Grande têm recebido e participado do Espaço Amar, doutora? Olha, a participação é intensa, todas. Eu acredito que a taxa de não imersão das mulheres que fazem uma aula experimental, conhece a nossa drenagem, conhece o nosso olhar para esse público, dificilmente ela não permanece. Assim, Inovador, né, doutora? Eu não vi nada igual até hoje. não. É bem inovador, é bem específico, né, é algo que brilha, né, os meus olhos no sentido do que eu imagino que o espaço Amar ele tem um potencial de crescimento, né, de expansão, né, porque afinal de contas as mulheres sempre vão estar gerando, parindo e vivendo essa experiência pós-parto. Então é uma necessidade realmente social, né, que a gente traga esse olhar, esse acolhimento, essa escuta, e que mais e mais profissionais possam viver interligados, que a gente possa falar a mesma língua, a gente pode olhar essa mulher, estamos juntos, né, não é cada um ali tentando oferecer, não, estamos juntos, o que que você precisa? Se é uma enfermeira, ótimo, você vai ter enfermeira. Se é o médico que é mais importante para você, ótimo, tem um médico que você queira. Se é a físio, a sua preocupação é o incômodo que você tem, então tem uma físio. Então você saber esse local que vai estar com esses profissionais interligados, eu acho que é bem essencial. Doutora, aproveitando o ensejo que você está aqui, eu gostaria de falar um pouquinho de informação e prevenção com você, tá? Então, assim, quais são os maiores mitos sobre a saúde da mulher no pós-parto que você enfrenta lá no Espaço Amar? Mito? Eu diria que ela não precisa fazer fisioterapia pélvica, pelo menos uma avaliação, né, a gente ainda carrega esse estigma, né, do tipo assim: "Ah, eu não preciso voltar para avaliar, essa mulher pariu, teve um parto lindo, parto tranquilo, ela não volta", para saber, para fazer a reavaliação. Então acho que isso é um grande mito,
que a gente enfrenta, eu acho que é um grande dilema, né, para essas mulheres ali que viveram já a experiência, que deu tudo certo, é pensar que o assoalho pélvico é um processo contínuo, é um músculo que envelhece, que perde força, perde colágeno. Então essa mulher realmente precisa cuidar dessa musculatura para sempre. Não existe fisioterapia milagrosa, não existe uma série de 10 sessões, você vai fazer 10 sessões, talvez para conscientização, para um tratamento específico, mas trabalhar o assoalho pélvico é para sempre. Qual a importância de conscientizar mulheres sobre o autocuidado nesse momento tão delicado? Olha, a importância é esse momento ele é único, ele não volta. A tua experiência gestacional, a tua experiência de parto, o teu pós-parto, ele vai ser lembrado para sempre, né. Então eu sempre falo que você desacelerar, você parar para pensar que o trabalho ele vai continuar e que nada vai mudar e você precisa viver essa fase com plenitude, né, eu acho que é o essencial. Então os cuidados eles existem, né, eles estão aí não é porque é mais um serviço a ser feito, a gestação é um momento de desafios, com sobrepeso, com sobrecarga, com limitação em todas as suas partes, assim, desde a parte do cabelo até a pontinha do pé, essa mulher ela muda na sua totalidade. Então, ver que não é doença, mas é um momento especial. Então, ela pode sentir dor, ela pode sentir incômodo, ela pode sentir desconforto. Então, sensibilizar que é o momento que ela precisa parar para cuidar de si, né. O corpo dela está fabricando outro ser. Então, se ela não tem esse cuidado nesse momento, em que momento ela vai fazer isso? No pós-parto? Se ela tem esperança de fazer isso no pós-parto, isso não vai acontecer no pós-parto. Então, é a conscientização que é o cuidado, é a responsabilidade, o horário da fisioterapia na quinta-feira à noite eu vou. Então isso vai trazendo ali um trabalho de relação com o autocuidado que vai perpetuar, Sim. né. Agora se você está num ambiente, numa academia, que não tem grávidas, não tem esse ritmo, você quando você pensar no seu pós-parto, você não sabe nem para onde ir, porque aquele ambiente já não vai ser o seu ambiente, por mais que você queira. Você vai estar em outro contexto, aí você deixa de ir, que foi inclusive algo que aconteceu comigo, você deixa de ir porque aquilo não faz mais sentido, né, você tá diferente, seu abdômen tá diferente, o seu corpo inteiro tá A diferente. resposta do corpo é diferente, né? É tudo diferente, né, por onde começar? E aí você vai começar de onde você finalizou e que não era no espaço Amara, então isso faz muita diferença, né. Então ela volta mais cedo, ela consegue engajar numa atividade física mais cedo, então o espaço Amar não precisa ser uma prioridade, mas é só um ponto ali de alinhamento e que ela pode voltar às atividades, porém com uma assistência lado a lado específica para ela. Que seria uma referência, né? Exato. Um ponto de referência. Doutora, que sinais o corpo dá e que as mulheres deveriam prestar mais atenção no pós-parto? Sinais? Olha, eu acho que tudo, né. Eu acho que o primeiro aqui, eu vou tirar um pouco da minha sardinha e vou pensar no emocional. Eu acho que o pós-parto, o emocional dessa mulher, ele é essencial. Se essa mulher não tá bem na cabeça, se ela não tá bem emocionalmente, ela não consegue fazer nada. Ela não consegue, respirar para cuidar bem da casa, ela não consegue se reorganizar para viver o lado mulher que ela necessita, ela não consegue cuidar bem do filho dela. Então, assim, o emocional para o pós-parto, ele é o começo de tudo. Se ela não tá bem, ela não consegue sair de casa, ela não consegue se matricular numa academia, recomeçar a vida de ela não consegue. E tem o tão temida depressão pós-parto, né? Se fala muito disso. E é real, né? Realmente Muito. é uma fase de se encontrar novamente, né? Ela é mãe, mas ela também é esposa, de repente ela tem que dar uma atenção especial àquele ser humano que acabou de chegar, né? De repente o casamento dela fica de lado, né? E ela E vai ficar de lado. Não tem como, eu acho que daí quando você tá bem emocionalmente, você tem uma comunicação com seu parceiro, né, esse parceiro precisa estar presente, ele precisa viver, essa gestação, acompanhar essa gestante, ouvir essa mulher, porque antes ele não tinha essa função, porque de fato os papéis eram muito bem separados, delimitados, era algo muito específico. Hoje não. Hoje, de fato, esse casal ele é solo, essa mulher só tem ele só tem essa mulher e eles precisam se entender. Então esse homem, ele é forçado, deve ser forçado a mergulhar nesse universo, justamente para observar essa mulher que no pós-parto, será que ela está bem? O que que ela está precisando? O que que de fato vai ser importante para ela naquele momento? Então a cabeça é o começo de tudo.
Bom, doutor, foi pra uma parte polêmica agora. A gente não sabia se a gente colocava ou não colocava, mas assim, vamos colocar nesse episódio, né? E a gente conversa um pouquinho sobre isso, tá? Mas eu acho que a gente pode seguir pra uma linhagem. Eu também vou colocar algumas opiniões do que eu tenho, do que a gente conversou um pouquinho antes aqui do episódio, tá? Maternidade e rede de apoio. Tá delicado isso, né? É muito, muito delicado. A rede de apoio é muito importante, né, ela é a base, né, não se cria um filho sozinho, né, essa mulher ela precisa de uma rede de apoio, seja ela paga, seja, a própria família, ela precisa, né, isso é o começo de toda a trajetória. Então hoje eu vejo que se essa mulher ela não está aberta a receber essa rede de apoio, seja ela qual for, né, e a gente conversa muito isso no Espaço Amaro, de já ir se organizando. Se você tem uma diarista legal, já olha, já conversa com ela, que você vai precisar, "Ai, não vou precisar". E na hora você precisa, você não sabe por onde começar, porque você está completamente fora, né, sem saber por onde iniciar. Então, assim, a rede de apoio, ela é necessária. Até ia fazer uma pergunta em relação a isso, tá? Como que o apoio da família influencia na recuperação física e emocional da mãe? A gente ficou até em dúvida se a gente falava sobre isso ou não no episódio, mas eu acho justo falar, doutor. Acho que a gente tem que jogar claro, né? Eu vou dar um exemplo que o que acontece até na minha família. A gente não tem mais avós como eram antigamente nossos avós, né? Eu lembro que meu avô era muito presente, né? Ele deixou os filhos viver a vida e depois ele viveu ali a fase vó dele, né? Hoje em dia a gente não vê mais isso, né? A gente vê os avós tendo a sua vida, né? Vivendo a sua vida, de repente até esquecendo dos netos. É o que você falou, fica o pai e a mãe ali numa carreira solo, né? Muitas das vezes o vô e a avó estão até perto, mas não participam, né? Não tem aquele elo, né? Eu acho que eu seria uma geração de avô diferente, porque assim, eu olho para meus filhos hoje, eu falo, meu, a hora que eles tiverem um filho deles, eu vou ser um vô louco, né? Eu vou ser aquele vô que vou estar junto, eu quero estar junto. E eu não entendo essa geração de avós que veio agora, que é uma geração, né, que ela não participa dessa rede de apoio, não é mesmo, doutora? Você tem essa mesma percepção? Eu tenho, eu vejo, assim, o dilemas sendo instalado nesse momento, né, de quem vai ser essa rede de apoio, né, de avós que vão estar ali presente, né. Existe conflitos, que com a chegada de um filho, as coisas só aumentam, né. Então isso realmente é um processo que a gente está vivendo, né, de avós não tão participativos, não tão imersivos, né. Tem muitos presentes, mas é diferente. E aí Né, essa parte, é muito triste isso, Hum, né? eu diria, eu posso voltar na tua pergunta lá inicial sobre a questão da idade das mulheres, né. Hoje as mulheres elas estão engravidando mais tarde, consequentemente esses avós estão também no condicionamento físico diferente. Então antes você tinha avós mais ativos, que era a nossa idade, os 40, 45, eu já era avó, já seria avó. Então eu teria um condicionamento diferente. Então hoje a minha mãe, por exemplo, que tem 70 anos, ela não tem o pique do Léo que tem 9. O Léo tá subindo e voltando 1000 vezes, tá O voando. Davi, meu, 8 anos, né? Nossa, vocês estão voando, né? Então tá tendo o descompasso, da própria idade, né. Então você pega uma criança que é muito enérgica, que a gente mesmo não dá conta, né, então assim, a maternidade mais tardia ela é linda, maravilhosa, equilibrada, porém, você não consegue mais recuperar o sono da mesma forma que a de 20 recuperava. Se você não dorme bem, no outro dia você tá completamente enlouquecida. Então e esse avô que não participa, então essa mulher fica muito mais exausta. Então, perceba que não tem certo e errado, né. O avô não está errado em participar, eu acho que o avô que não participa deve ter outras razões para que ele não participe. Porém, é entender que o avô, ele está no papel do avô. E se comparar a energia de uma criança com um avô que não é tão ativo, que não se cuidou fisicamente, né, porque na hora que você fala: "Ah, eu quero ser o avô do meu neto", você está se preparando condicionalmente Sim. para ser o avô que você almeja, fazendo atividade física, para na hora que ele pular, você tá pulando junto, né. Então, assim, são, eh, expectativas que foram criadas de uma realidade que ela não cabe mais. É diferente. É, eu vejo assim, eu tenho um ponto de vista também, pelo menos o exemplo que eu tenho próximo, né? A avó vira a avó dos filhos, né? Porque os filhos saem mais tarde de casa. Aí, por exemplo, aquela filha que vingou, assim, no melhor maneira de dizer, acabou casando, tendo uma família, né? A mãe continua cuidando dos filhos mais velhos. E esquece de ser avó, às vezes, dos netos, né? E não vive aquele momento. Daqui a pouco os netos cresceram, acabou.
não é mais bebezinho, não é mais criança, não é mais do tamanho do Léo, mas do Exato. tamanho do Davi, e acabou. Aquilo é uma fase só que aconteceu É. e perdeu tudo aquilo. E essa parte que eu acho triste, entendeu, doutor? Ele fala, Sim. perdeu ali um momento que poderia ser dado um acolhimento, seria bom pra mãe, seria bom pra higiene mental dela conviver com uma criança, mesmo que às vezes tacando fogo em tudo, que nem a gente tem os filhos em casa. É uma delícia, né? Depois que você descansa, você fala, poxa, vou dormir um dia com ele tão feliz hoje, ele jogou a bola dele, ele viveu a fase da infância dele. Aí eu vejo dessa maneira, né? Eu vejo hoje avós cuidando de filhos, né? São avós que cuidaram, avós de filhos que não acabaram saindo de casa por conta daquilo que a gente tá conversando, né? Que Exato. tá cada vez vingando mais velhos, ou vai engravidar mais velho, ou vai casar mais velho, às vezes em casa, né? Mas a gente não pode cobrar aquilo que É, eles não podem dar, né? Então, exatamente. assim, Nada do que não é. não tem. Então, se o avô não está participativo, é isso que ele pode oferecer. E cabe a gente ter maturidade para entender que agora a gente está em outro momento. Os adultos somos nós. Sim, Os adultos somos nós, né? Então, cada um ficando com a sua responsabilidade, fica mais fácil administrar. As frustrações acontecem quando você cria expectativa que a sua mãe ou seu pai tinha essa obrigação, né? Eu vivi inclusive essa expectativa. Minha mãe morando em outra cidade, em São Luís do Maranhão, minha mãe sempre viajou, foi uma mulher super decidida a vida inteira, mas ela nunca veio aqui para ficar com o Léo. Aquilo no começo me doía muito. Hoje eu vejo ela tá certa. Eu decidi morar em Santos, eu decidi viver a minha família aqui, eu que decidi ter o meu filho longe dos meus familiares, então eu não posso cobrar isso dela, né. Então quando ela vem, ela vive, ela curte, mas cobrar que ela venha me ajudar, isso eu estou errada e não ela está vivendo a realidade dela. Doutor, existe um espaço para envolver parceiros ou familiares nos atendimentos? Sim, os pais, né, é muito bacana ver inclusive esse evoluir, né, dessa parceria, né. Os pais, quando é a gestante, eles estão lá dentro, né, eles às vezes entram no atendimento junto da drenagem, eles ficam lá dando risada junto, porque essa mulher não consegue relaxar. Então existe sim esse espaço onde esse parceiro, ele consegue estar ali acompanhando a vivência, porém não tem um serviço para homens, assim, não existe nenhum serviço destinado para os pais, por exemplo, tudo é 100% pensado na mulher. Porém, né, se ele for, ele será acolhido também. Muito bom. Que mensagem você deixaria para as mães que estão se sentindo sobrecarregadas e esquecidas? Olha, eu diria vai para o espaço amar, né, a gente pode sentar, chorar juntas, conversar, ter rede de apoio, atividade física. Eu acho que lá você vai ter espaço para entender que essa é a realidade geral, né. A mãe hoje que não fala que está cansada, que não fala que está exausta de toda a rotina, eu penso que talvez ela não esteja nesse mesmo momento, né, porque hoje as mulheres trabalham, elas são cobradas a voltar para o trabalho, elas amamentam, são muitas funções, né, então assim, o processo natural é que elas estejam sobrecarregadas, e justamente por tudo inclusive que a gente já conversou aqui. Então, e o parceiro precisa também estar presente nessa divisão de rotinas que antes era só da mulher e hoje ele precisa participar, então o pai ele precisa estar imersivo nesse momento, e isso não acontece depois que o bebê nasce. Né, isso não acontece depois que o bebê nasce, é na gestação, o processo é lá da gestação, no parto e no pós-parto. Doutora, está próximo do final aqui, tá? Eu quero muito que você explique pra gente quais são os próximos passos do projeto Amar, tá? Do Espaço Amar. Novos projetos, planos de expansão, o que que tem pela frente? Olha, eu acho que temos vários projetos, plano de expansão não, que eu não estou dando conta, hoje nós temos 2 unidades, né, já fiz algumas loucuras no sentido de seguir, pra 2 cidades, né, então isso é desafiador, né, então eu estou aqui meio que equilibrando a equipe, como a gente já comentou, é uma assistência nova, diferenciada, então não adianta crescer de qualquer jeito, né, eu tenho naquele espaço meu coração, então eu não penso em expansão no sentido de crescer para outro espaço, não, isso eu não dou conta.
Porém, novos projetos, né, para 2026 temos de cursos, né, que a gente deu uma parada em cursos que antes a gente oferecia para os casais, né, cursos de cuidado para o bebê, cursos sobre a importância dos avós estarem participativos, né. Na introdução alimentar, antes a gente tinha curso com esse olhar, né, onde os avós participavam. Então acredito que 2026 vai ser um ano onde a gente vai trazer protocolos, né, trazer mais uma disciplina ali de assistência muito acirrada com cada mulher que entra em contato com o espaço, né. Hoje a gente espera um pouco essa gestante voltar, essa puérpera voltar. 2026 vai ser um ano que ela, se ela entrou, ela só não vai ter tudo se ela falar que ela não quer, mas o espaço vai estar ali lado a lado na gestação, no parto e no pós-parto. Sensacional. Como que as pessoas podem entrar em contato com vocês e conhecer o espaço, doutora? Nós temos um número do WhatsApp que é convencional, né, que é o 139966445560. Esse é um número que você entra em contato, fala com a nossa secretária, você pode fazer uma aula experimental, você pode marcar uma consulta para tirar dúvidas, né, então através desse contato você vai ter informações de todos os serviços que a gente oferece. E para a gente finalizar com chave de ouro, que conselho você daria para as mulheres que ainda têm receio de buscar ajuda? Olha, busque ajuda. Só você pode, barrar o seu crescimento, a sua evolução, buscar estar melhor hoje, só você. Ninguém pode fazer isso, né. A partir do momento que você não tem coragem para fazer isso, quem vai fazer? Né, e quem faz, quem pega a mão não vai ter o mesmo resultado. Então só você pode mudar o seu estado atual, só você pode desejar estar diferente, só você pode buscar ajuda, só você. Doutora, a gente foi uma honra ter você aqui, Ah, tá? obrigada. O Espaço Amar, eu acho que é um lugar necessário. Desde o primeiro momento que a gente conversou, a gente sentiu que era algo diferenciado aqui na nossa região, né? Eu acho que eu cheguei a citar até para vocês que é uma coisa que tem que expandir para outras cidades, né? As mulheres realmente, quando elas estão nessa época gestacional ou até pós-parto, elas ficam um pouco perdidas em relação à referência, né? Hoje você tem muita referência no YouTube, né, através de outras influencers, elas querem colocar muito, eu vi lá a VTube, né, querendo mostrar tudo, mas é diferente de ter uma equipe multidisciplinar que vai cuidar de cada ponto ali para você, né? Nem tudo você vai conseguir encontrar na internet, nem tudo só um profissional vai conseguir te oferecer, mas o Espaço Amar consegue te oferecer tudo de uma vez só, né? Desde a sua prevenção antes de engravidar, do teu gestacional, você falou que também atende outras mulheres que não estão querendo um percentual menor, mas que precisam dos tratamentos que as mulheres gestantes fizeram ou no pós-parto, tá? Então, assim, obrigado por trazer esse espaço para nossa cidade, né? Para Santos, para Praia Grande aqui. Tem bastante gente de Praia Grande que assiste aqui o Diário Cast. E falar, mais uma vez, repontuar que é um espaço necessário e que talvez você num próximo momento fale, ó, vai ter expansão sim, vai ter clínica em São Luís, vai ter Espaço Amar Vai em ter São sim, Paulo. vai ter sim, só não no ano que vem. Ah, não, que Provavelmente, né, não vai ser, mas enfim, vai que tem uma oportunidade, né, não estou fechada para essa oportunidade, não estou dizendo que eu não estou disposta a encarar novos desafios no sentido de local, porque a estrutura está aí, só que hoje a Kellen é o movimento motriz, né, a Kellen não dá conta demais, mas se surgir outras oportunidades eu estou dentro. Atenção investidores aí nas Isso. franquias do Espaço Amar, quem sabe vai ter um plano de negócios aí à frente também. Sim, com certeza. Doutora, muito obrigado, foi uma honra, tá? E queria dizer a todo mundo que o Diário Cast é Diário Santista e Diário Santista é a nova voz do Santista.